O choro de Pedro, conhece essa história, né? É a constatação de que eu sou uma performance. Não sei se você já experimentou esse nível de angústia, onde um profundo choro, ou pelo menos uma profunda sensação de que você é uma fraude ou você não é autêntico e que tudo que faz parece ser performance, performático, como se fosse uma apresentação em um teatro e parece sempre que está atuando e daqui a pouco quando está sozinho ou sozinha se sente mal e aí não sabe quem realmente você é ou por que age do jeito que age. E obviamente que eu não estou falando de fracasso, estou falando de pessoas inclusive bem-sucedidas, né? Porque o que é ser bem-sucedido talvez seja bem avaliado, seja bem reconhecido e tenha muitas likes, mas lá no fundo sabe que aquilo é uma performance, né? Quando a gente desliga a câmera, a gente sempre tem essa sensação de que nem tudo aquilo que eu mostro é realmente aquilo que é. Pois é, isso aconteceu com Pedro, quando ele tem esse profundo desespero de choro, que ele tinha uma ideia fraca de si mesmo, né? Ele tinha uma ideia é, performática de si mesmo. Quando ele se defrontou com a verdade e aí a sua percepção veio à tona de si mesmo, ele caiu em profundo choro. E o que a gente chama aqui é que essa performance é um self falso, é um eu adaptado. Não falso no sentido de ser mentiroso, mas falso no sentido de apresentar uma parte para defender você daquilo que você tem medo. Por exemplo, de não ter as likes que quer, ou de não ser reconhecido pelo seu pai ou pela sua mãe, enfim, sei lá qual é o motivo do nosso medo. E para isso a gente precisa de uma jornada de reconstrução do self. Essa jornada de reconstrução desse ser autêntico, de quem eu realmente sou, ela é importante e necessário para toda e qualquer transformação. E aí eu vou sugerir aqui algumas etapas necessárias. Obviamente você precisa de um acompanhamento terapêutico sobre essa reconstrução, né, para você se tornar quem realmente você é. Primeiro e muito importante, você deve nomear a repetição. Veja o que você repete, mesmo quando não está querendo repetir, né? E quando você se vê, você é quase que escravo da repetição. Eu não quero parecer melhor do que eu sou, mas quando vê, quer. Eu não quero parecer descolado, mas quando eu vejo, eu quero. Eu não quero comprar, mas quando vejo, eu estou comprando. E por aí vai. Reconheça os seus padrões, as suas repetições, seja agradar compulsivamente, seja comprar compulsivamente, medo de não ser aceito, de não ser validado, você precisa nomear essa repetição. E fazendo isso, o que não é fácil, digo logo de passagem, você precisa recuperar a sua linha do tempo emocional. Explorar como essa imagem de si mesmo, né, como essa armadura foi sendo construída em você, né, como esse self esse si mesmo foi se tornando menos autêntico e mais adaptativo, querendo parecer aquilo que não é. E aí ver as suas lacunas afetivas, as suas relações e as suas percepções históricas aí, né, com família, com ambiente, com os afetos, com as neuroses, com os medos e por aí vai. Você precisa olhar a sua linha, né, o seu tempo emocional, a fim de reorganizar tudo isso na sua vida. Introduza então um espaço para que o ser autêntico surja, o verdadeiro self apareça, a sua versão mais autêntica, para que você não se sinta sempre com a impressão de que está, é, enfim, enganando a si mesmo, né, querendo apresentar uma coisa que não é. Ofereça então experiências onde você possa desfrutar de você mesmo, onde você possa errar, onde você possa tentar sem ser punido ou punida, tá? Dizer o que sente sem tentar consertar ou justificar, apenas se expressar autenticamente a fim de que você experimente uma realidade natural, espontânea, sem querer agradar, mas também sem querer ofender ninguém. Uma outra etapa necessária é brincar com os novos modos de ser. Testar formas espontâneas de viver e de se expressar. Fazer alguma coisa que de repente você não fazia, ou você perdeu em algum tempo. Pintar, né, jogar, criar, escrever, enfim, teste
novos amigos, novas possibilidades, novos ambientes, e se expresse mais autenticamente a partir dessas escolhas criativas, né, que a gente chama aqui de brincar de forma espontânea, porque a brincadeira é espontânea. E naturalmente, por último, você vai reconhecer os limites do que nós chamamos aí de cura, né? Todos nós, né? Cura é sempre um tema complicado, mas reconhecer os limites, as falhas e às vezes não dá para curar tudo. A ideia é validar a existência das marcas daquilo que você viveu, que vão permanecer, eles não vão sumir daí, mas que não precisa mais comandar a sua vida, né? Então, uma experiência passada, ela permanece aqui, às vezes a dor permanece aqui, mas ela não determina mais, né? Cura não é tirar aquilo, é saber lidar com isso, tá bom? Fica em paz e segue essas dicas aí aqui no Pode Ficar Neurótico.